E aí, pessoal, a aulinha de hoje, continuando nas nossas ligações, é a ligação covalente. Co significa semelhante, igual, parecido. Valente vem de valência, né? Então, covalente significa valências mais ou menos parecidas. Porque os elementos que vão fazer a ligação covalente, eles têm muitos elétrons na camada de valência, tem raio atômico pequeno, logo tem valor elevado de eletronegatividade. Quem são esses átomos? São os ametais. A ligação covalente ela vai acontecer entre um ametal e um ametal. Eu sei, pessoal, que o ametal, qual é a característica dele? Ele tem raio atômico pequeno. Então, vou desenhar aqui dois raios atômicos pequenos. E automaticamente, como os raios atômicos deles são pequenos, eu posso afirmar que o valor de eletronegatividade é grande. Quando esse átomo aproxima desse átomo no espaço, e eu coloco um elétron aqui no meio, pessoal, como os dois são muito eletronegativos, ó, aqui tem um elétron entre os dois átomos, na região ali em que as eletrosferas estão se tocando, a força com que um átomo puxa para o lado direito é muito ou igual, parecida à força que o outro átomo está puxando para o lado esquerdo. Logo, um átomo não consegue arrancar o elétron do outro. Como eles estão puxando esse elétron que está aqui no meio, olha o elétron aqui, ó, e esse cara não puxa mais do que esse, eles decidem, então, compartilhar esse elétron. Então, aqui ocorre um compartilhamento. É como, pessoal, se nessa região aqui do meio, ó, um núcleo está aqui e o outro está aqui. As duas eletrosferas fizessem isso, ó. Elas criassem uma região comum às duas para que esse elétron fique voando ali no meio. Ou seja, ele pertence tanto ao átomo do lado esquerdo, o átomo 1, quanto ao átomo 2. Né? Essa região que foi criada aqui no meio devido ao compartilhamento, ela tem nome. É chamada de orbital molecular. É uma conjunção dos orbitais atômicos. Tá bom? Bom, pessoal, vamos para a classificação da ligação covalente. Você já entendeu mais ou menos o que está acontecendo. Tem que ser ametal ligado a ametal, porque é átomo muito eletronegativo ligado a átomo muito eletronegativo. Eles vão puxar os elétrons, logo eles vão compartilhá-los, tá bom? Como é que funciona a classificação? Primeira classificação é quanto à ordem. Se eu estiver compartilhando um par de elétrons, eu tenho uma ligação simples. Se a gente compartilhar dois pares de elétrons, aí já é uma ligação dupla. Se eu estiver compartilhando três pares de elétrons, aí a gente tem uma ligação tripla. Por que não tem a quádrupla? Porque 4 pares de elétrons compartilhados seria muito elétron, então teria uma densidade eletrônica muito grande dentro desse orbital molecular. Isso desestabilizaria a molécula e ela acabaria se rompendo. Então não tem jeito. No caso, pessoal, quando a gente for compartilhar um par de elétrons, o sinal do compartilhamento, ó, compartilhamento, ele vai ser uma caixinha, beleza? Quando a gente compartilha, cada elétron, ou melhor, cada átomo entra com um elétron. Então, no caso, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, isso aqui fosse de um átomo e aqui fosse do outro. Então, para a gente representar que compartilhou, a gente vai fazer uma caixinha. No caso da ligação simples, a gente vai entrar com uma caixinha, porque é só um par. Na ligação dupla, são dois pares, então duas caixinhas. Na ligação tripla, 3 pares, 3 caixinhas. Daqui a pouquinho a gente vai aplicar melhor esse conceito da caixinha para a gente entender. Então, ó, quanto à interpenetração de orbitais. Um orbital está interpenetrando no outro. Quando os orbitais que estão interpenetrando, eles estão no mesmo eixo, então, isso que é um orbital, a bolinha, né? Então, quando a eletrosfera se liga por orbitais de mesmo eixo, a gente tem uma ligação sigma. Se os orbitais forem de eixos paralelos, aí a gente tem uma ligação π. Pessoal, como é que eu vou saber isso? Não tem nem que saber que é paralelo ou que é de mesmo eixo. Não existe essa preocupação.
Quando eu mostrar uma molécula para vocês, aqui, pessoal, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso, que é uma representação de uma ligação simples. Toda ligação simples, ela é sigma. Sigma, sigma, sigma e sigma. Toda. Quando nós tivermos uma ligação dupla, ó, aqui eu tenho uma sigma, aqui eu tenho uma sigma, aqui eu tenho uma sigma e aqui eu tenho uma sigma. Na ligação dupla, uma delas sempre vai ser sigma e a outra vai ser pi. Ó, de cima aqui eu coloquei como sigma e a de baixo eu coloquei como pi. Ah, professor, mas qual que é qual? Não importa. Você sabe que uma é uma e outra é outra, tá? Se for uma ligação tripla, sigma, sigma. Uma delas é sigma e as outras duas vão ser pi. Sempre assim, tá bom? Quanto à polaridade, quando os átomos ligados são diferentes, átomos diferentes. A minha ligação é uma ligação covalente polar, tipo o que acontece entre o hidrogênio e o cloro. São dois átomos diferentes, então a ligação que existe entre os dois é uma ligação polar. Se os átomos são iguais, átomos iguais, como é o que acontece, por exemplo, no H2 ou no Cl2, que eu tenho o átomo de hidrogênio ligado a átomo de hidrogênio, ó, igual, igual, ligação apolar. Ou Cl, Cl, ligação apolar, que os átomos são iguais, tá bom? Bom, então vamos entender então como é que funciona isso tudo que eu expliquei aqui, olhando para um exemplo. Nós vamos começar por aqui, ó. Ligação entre dois átomos de cloro. Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar a família lá na tabela periódica. Cloro é da família 7A. Você vai vir aqui e desenhar o cloro. Só que eu quero entre dois átomos, tá vendo? Então vou desenhar mais um cloro aqui. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um tem 7 elétrons porque eles pertencem à família 7A. Nesse caso, quando esses átomos forem ligar, eles vão se aproximar no espaço. Ó, um indo em direção ao outro. Cada um deles já tem 7 elétrons. Certo? Ficaria assim, ó. Cloro e cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo essa região aqui entre os dois? É onde eles compartilharam. Então quer dizer que esses dois elétrons pertencem tanto a esse cloro quanto a esse cloro. Então se eu tapar aqui, ó, e a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se eu tampar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, um átomo de cloro compartilhou um par de elétron com o outro átomo de cloro. Isso aqui, pessoal, é a fórmula eletrônica. Tá vendo o porquê da caixinha? Porque eles compartilharam um par de elétrons. Por que eles compartilharam um? Porque eles já são da família 7A. Então, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Para estabilizar igual gás nobre, chegar a 8. Para chegar a 8, eles só precisavam de 1. Por isso, cada um compartilha 1. E aí, eles conseguem se estabilizar. Na hora de representar isso na fórmula molecular, vocês vão fazer isso, ó, Cl2. Na fórmula molecular, eu não quero saber da ligação. Só quero saber a fórmula da substância. Na eletrônica, você vai me mostrar os elétrons e a caixinha compartilhando os elétrons. Na fórmula estrutural, nós não vamos representar elétron e nós vamos pegar a caixinha e transformar ela em um traço, porque ela é uma ligação entre dois pontos. Cada um dos elétrons é um ponto. Tá certo? Então, essa aqui, ó, é a fórmula estrutural. Cl ligado a Cl. Para a gente entender melhor, eu vou ter alguns exemplos aqui atrás. Então, ó, vamos lá começar pelo N2. Primeira coisa, olhar a família. Nitrogênio é da família 5A. Então, são N2, então eu sei que são 2 nitrogênios. Cada um deles tem que ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é da família 5A, pessoal, para estabilizar, chegar a 8, está faltando quantos? 3. Então, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Vou fazer, ó, 1, 2, 3 pares de elétrons. Essa é a fórmula eletrônica.
Se eu quiser trocar ela para estrutural, 1, 2, 3, eu ponho N aqui. Beleza? Ó, o H2. O H2, ele tem um elétron na camada de valência, a gente já sabe disso. Então, é o H e o H com 1 e 1 elétron. Ué, pessoal, aí não dá para chegar a 8. Pois então, pessoal, mas o hidrogênio estabiliza igual ao hélio, né? E o hélio tem 2. Então, se eu compartilhar o par de elétron, eu passo a ter 2. E aí fica H, H. Beleza? Fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Molecular, eu só quero saber o número de átomos. Eletrônica, eu quero ver a caixinha com os elétrons. Estrutural, só um traço. Agora, olha o que acontece aqui. Tem dois elementos diferentes. O N é da família 5A. E o H, a gente sabe que ele tem um elétron e não pertence à família nenhuma. Dos dois, esse cara aqui precisa fazer 3 ligações e esse cara só faz uma. Porque esse vai estabilizar igual ao hélio e esse vai estabilizar igual aos outros gases nobres, com o hélio. Aqui, pessoal, entra um conceito muito importante, que é o conceito de átomo central. Quem é o átomo central dessa molécula? Será o N ou será o H? É o N. Por quê? Porque o átomo central é o cara que precisa fazer mais ligações. Átomo central é o átomo que faz mais ligações. Então, vou botar o N no meio e espalhar os elétrons em volta dele. 5 elétrons, porque ele é da família 5A. E 3 hidrogênios. Professor, como é que eu sei que são 3 hidrogênios? Aqui na fórmula 3. Põe um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Bom, cada hidrogênio só faz uma ligação, então vou ligar uma, vou ligar 2 e vou ligar 3. Ó, os hidrogênios estabilizaram com 2 e o nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está estável. Na hora de representar isso na forma estrutural, pessoal, cada ligação vira um traço. Ó. Uma ligação para baixo e uma ligação para a direita. Agora, por que eu desenhei aqui os elétrons que não ligaram? Ó, elétrons não ligantes. Por que a gente desenha eles quando é o átomo central? Porque esses elétrons depois vão influenciar num negócio chamado de geometria. Então, no átomo central, o elétron que não se liga tem que ser desenhado, tá bom? Vamos ver aqui. Carbono é da família 4A, oxigênio é da família 6A. Quem é da 4A, para chegar a 8, faz 4 ligações. Quem é da 6A, para chegar a 8, faz 2 ligações. O átomo central é o que faz mais ligações, então é o carbono com 1, 2, 3, 4 elétrons. Em volta dele tem 2 oxigênios, uma vez que a fórmula é CO2. CO2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ele é da família 6A. O carbono vai fazer 4 ligações e o oxigênio 2. Então, eu vou ligar 1, 2, 2. Acabou que o carbono fez as 4 que ele precisava e cada oxigênio fez as 2 que ele precisava. Vou lhe representar. Cada ligação vira um tracinho. Isso passa a ser a fórmula estrutural. Professor, vamos desenhar esses elétrons não ligantes do oxigênio? Claro que não. Por quê? Porque ele não é o átomo central. Tá bom? Bom, pessoal, tem mais coisa para falar de ligação covalente, caso um pouco mais específico, fazer outros exemplos. Mas vamos deixar isso para uma outra aula para não ficar muito extenso. Beleza?